Muito bem, gravando. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre... Bom, primeiro é aquela ideia que eu pedi na aula passada para que vocês participassem mesmo da aula, efetivamente, como a Thaisa fez, trouxesse questões da realidade para nós discutirmos, trouxesse curiosidades, problemas do próprio AVA. Estou em dúvida para responder essa ou aquela questão. Eu estou aqui para isso também, tá? Enquanto não tenho demanda, eu escolho um assunto para que a gente possa, de novo, não ficar preso ao conteúdo do livro, expandir o conteúdo do livro e discutir algumas coisas para além, tá? Então, nós vamos começar hoje falando sobre tintas, sistemas de pintura e tintas, tá? Fiquem à vontade para contribuir, caso vocês tenham um conhecimento maior do que o meu. Isso não é... Eu não fico nem um pouco preocupado com isso. Fiquem à vontade para contribuir, tá? Muito bem. Nós vamos falar de tintas, pinturas e texturas, tá? Porque o que vocês estão vendo aí nada mais é do que um arenato, né? Então, eu coloquei um arenato aí nesse retângulozinho no primeiro slide e nós vamos falar também sobre eles, sobre ele, tá? Eu vou... Tem algumas questões técnicas que eu queria passar para vocês, porque eu acho que são importantes, mas depois a gente expande isso para o ramo da prática mesmo. Nós temos três tipos de pintura, né? A pintura arquitetônica, que é aquela que dá vida, né? Decora, dá vida, e além disso protege as paredes, protege o ambiente, uma vez que a tinta ela é impermeável, né? Então, ela tem um grau de impermeabilidade, tem tintas, inclusive, impermeáveis, que são tintas emborrachadas, mas ela protege o substrato, que é o reboco, por exemplo, e protege o que está dentro do reboco, que é o tijolo. Então, para a gente falar que a parede está protegida quanto aos seus materiais inertes, a gente precisa do fechamento com sistema de tintura, de pintura, tintas, né? Sejam elas acrílicas, seja ela PVA, seja ela latex, né? Cada uma com a sua utilização, e nós vamos passar por cada uma delas e falar a utilização de cada uma, tá? Então, a norma de desempenho de edificações, só para começar, né, eu não lembro ela de cor, mas eu posso, para não ficar aqui sem número, NBR, desempenho das edificações. 15.220, 15.575, deixa eu ver se é essa. Não, não é essa. É essa sim. Deixa eu ver aqui. Tá, qualquer lugar que serve. Bom, essa sim, ela tem várias partes, tá? Creio eu que ela vai até a parte 5, porque a parte 5 é o estrutural, né? Então, é onde eu tenho mais contato com essa norma, tá? Deixa eu ver aqui se fala sobre pintura. Ó, é... a vida útil da pintura, ele fala aqui, ó, um revestimento de fachada em argamassa pintado pode ser projetado para uma vida útil de pintura de 25 anos, desde que a pintura seja refeita a cada 5 anos no máximo, tá? Então, isso daqui já virou jurisprudência. Eu entrei aí como perito e como assessor de perícia algumas vezes já, inclusive aqui em Uberaba, no edifício, não é interessante falar, né? Mas em 3 edifícios aqui, as construtoras não eram as mesmas, tá? E os problemas também não, mas em 2 deles,
foi claro demais, tanto o advogado de defesa da construtora como o entendimento do juiz, que se a pintura não fosse feita no intervalo de 5 anos, não fosse refeita no intervalo de 5 anos, mesmo que eu conseguisse provar que havia fissura mapeada desde a época do reboco, que foi um reboco com baixa plasticidade, que foi por variação térmica, por problema higroscópico, por mais que eu conseguisse provar cientificamente, discutir, trazer literatura, a ausência dessa manutenção a cada 5 anos vai por terra qualquer tipo de reclamação ou queixa. Comprou uma casa da construtora, veio de uma casa de financiamento, fez o que for na casa. Se você estiver enfrentando problemas, principalmente problemas de estanqueidade, não deixe de dar a pintura manutenção a cada 5 anos. Ela é a separação no entendimento hoje na jurisprudência entre você ter cumprido o pré-requisito para o processo ou não. Então, muita atenção a isso, tá? Então, era isso que eu queria dizer, que a 15.575 reza que a pintura deve ser refeita a cada 5 anos, tá? E esse refeito é um retoque, porque no sistema de pintura, vocês devem já ter visto em algum momento, que nós temos duas maneiras clássicas, e eu estou falando de reboco por enquanto, tá? Porque senão a gente, agora mesmo eu expando para vernizes e outros tipos de pintura. Mas para alvenaria, reboco e alvenaria, a gente tem claramente a pintura interna, que é aquela pintura feita com a massa corrida, e a pintura externa, né, que é antes da pintura aplicada a massa corrida, fundo preparador e tinta. E na externa, que é só aplicado fundo preparador e tinta. Existem pintores, proprietários e construtoras que aplicam a massa corrida do lado de fora da edificação. Eu vi isso numa edificação de altíssimo padrão no sul, eu esqueci o nome da cidade, na divisa entre o São Paulo e o Paraná. Essa casa está pintada há 2 anos, ou quase 3 anos, e o proprietário não relata nenhum tipo de fissura, descascamento, desplacamento, porque o que a gente sempre ouve e o que a gente não tem isso na literatura, só se for muito específico, um artigo, falando sobre os benefícios de você usar o emassamento na parte externa da pintura, tá? Depois eu vou entrar nisso com mais propriedade. Então, nós temos a pintura arquitetônica, que serve para embelezamento, decorativo e proteção. Temos a pintura de manutenção, tá? Que a primeira função dela é a proteção. Por exemplo, o zarcão. O zarcão é uma tinta, né, amarelada que serve, é um verniz amarelado, né, que serve para proteção de estrutura metálica, tá? E a pintura de comunicação, né? Que é aquela pintura horizontal que é feita, por exemplo, em rodovias, né, em ruas e avenidas, tá? Não só ali, né? Esse é um grande exemplo, mas você pode fazer isso dentro de uma fábrica, pode fazer isso dentro de um escritório, isso dentro de uma loja, né? Em qualquer lugar você pode ter uma pintura dizendo sobre, por exemplo, um degrau, alguma coisa desse tipo. É mais comum você colocar plaquinhas, né? Para acessibilidade do que propriamente esses tipos de pintura, tá? Quanto ao tipo de material, né? Vocês têm a caiação, né? Que é aquela pintura feita com a cal. É uma pintura razoavelmente mais barata, né? Talvez bem mais barata do que uma pintura com uma tinta de qualidade, porém apresenta resultados assim com um aspecto bem distinto, né? Você vê uma pintura, uma caiação, você sabe que é uma caiação. Então tem que se pensar muito bem com relação a essa pintura a cal, tá? Ela também é inodora, não libera cheiro depois de seca,
mas ela não dá a mesma proteção de impermeabilização, ela não tem as mesmas qualidades do que uma tinta PVA, por exemplo, uma latex. Não tem mesmo, tá? Mas alguns arquitetos optam por usar essa caiação, e é a clássica, inclusive. Por exemplo, depois vocês puxem aí vamos lá, né? Senão, senão fica muito. Se você pegar assim a pintura da ilha de Mykonos, por exemplo, na Grécia, deixa eu pegar as imagens aqui, ó. Todas as pinturas à base de caiação, né? Ó, vejam esse branco extremamente branco aqui, ó. Isso é caiação, né? Lá é tudo pintado de branco e azul, as cores da Grécia mesmo, né? É um padrão da ilha de Mykonos, a prefeitura de Mykonos exige que seja feito dessa maneira. Aonde aqui perto de nós tem também? Quem tiver a oportunidade um dia de descer lá em Punta del Leste, pintura, caiação. Tem uma casa lá, eu esqueci o nome da casa. Casa Pueblo. Casa Pueblo. É de um arquiteto, né? Foi construída por um arquiteto uruguaio. E aí, novamente, ó, vocês veem aí, deixa eu abrir esse link, abrir a imagem novamente. A gente vê aí essa pintura do tipo caiação, né? Então, é bem claro, eu acho que é muito simples de perceber quando você está falando de caiação. E é difícil pigmentar a caiação, não faz muito sentido você pigmentar a caiação, né? Então, você está falando de um branco que é um tom abaixo aí do branco gelo, né? O branco gelo é mais acinzentado, ele é um branco branco mesmo, né? Bem aberta a cor, né? Tudo bem, vamos voltar aqui. Tem pintura à cola, né? A têmpora. E aí tem ela antiga, que é o que esse material, esses slides daqui, é o material, pessoal, eu tirei do livro do Falcon Bauer, tá? O livro do Falcon Bauer, hoje, de materiais de construção civil, é o suprassumo que nós temos na América Latina, não é só no Brasil, não. Tá? Então, isso aqui foi tirado do livro do Falcon Bauer, eu não sei qual que é a minha versão do livro do Falcon Bauer aqui, minha edição. Certo, ela está aí defasada em uns bons anos. Por quê? Porque hoje tem um tipo de textura que pode ser chamada de pintura à cola, que é o fugê ou a pedra natural, que aí ele, inclusive, é resistente à abrasão. Eu já vi ser colocado, inclusive, no piso. Não, eu não recomendo, mas suportou. Então, normalmente, você faz destaques em parede, né, com fugê ou com pedra natural. Quem não souber aí, depois levanta a mão que a gente procura uma imagem de fugir. Mas é um tipo de pintura à cola. Agora, essa pintura que eu estou falando é a pintura à cola mais antiga, né? Que ela é sensível para detalhe em alguns ambientes que não estejam em contato com umidade, tá? Tem pintura a óleo, tá? E aí, pintura a óleo, normalmente, banheiros, até banheiros de casas mais antigas, onde você não tem revestimento, você não tem revestimento cerâmico, não tem porcelanato, não tem azulejo nas paredes, faz aquele barramento, né, chamado de barramento, que é uma pintura a óleo, tá? Em lugares também que obra pública, né, lá na prefeitura, por exemplo, tudo que é obra pública, como é que eu vou falar? Que não tenha uma preocupação arquitetônica, por exemplo, uma casa de bomba de uma estação elevatória,
um depósito do campo de futebol, sei lá, alguma coisa desse tipo, são os exemplos que me veio à cabeça, sempre é feito o barramento. E o barramento lá, né, a cor da cidade, então a tinta é branca, o barramento verde escuro. Então esse barramento é feito com tinta a óleo, tá? Essa tinta a óleo é aquela mesma que antigamente se usava, aliás, é derivada daquela que antigamente não, até hoje se usa, para fazer óleo sobre tela mesmo, pintura, né? Pintura Tarsila do Amaral, pintura Francis Bacon e etc. Tá? Muito bem. Pintura colmatadora, que é a tapa-poros, tá? Essa pintura é uma pintura especial, ela é uma pintura para simplesmente tampar porosidades, tá? É pouquíssimo usada hoje em dia. Pintura de emassamento, que pode ser a massa corrida, por exemplo. Pintura encáustica, que é um revestimento com cera, tá? Pintura de fundo, que é a imprimação, aí essa sim aplica-se em todas as pinturas residenciais, tá? A pintura decorativa, que é aí o que nós estamos falando. A maioria de vocês, quando imaginou pintura, imaginou a pintura decorativa, tá? Pintura sintética, aquela que usa resina sintética e outros tipos de solvente, nós vamos falar sobre elas, e a celulósica, tá? A base da celulose. Aqui nós temos tipos de acabamento de pintura. Aqui, por exemplo, parece, né, se tratar de um ambiente interno. Então, nós estamos falando de uma tinta látex PVA comum, em que a maneira de aplicação dela faz com que ela dê esses efeitos, né? Veja que essa na figura 1, ela foi aplicada com um rolo e acabada com uma esponja, né? Essa esponja toda irregular, tá? Que dá esses tons aí falhados na pintura, tá? O ideal, claro, dessa pintura é que você utilize de duas cores. Você venha com um branco gelo por baixo, role toda a parede com branco gelo, e aí depois você aplica azul com uma esponja, tá? A manchada, que é essa feita para aplicar com esse rolinho específico, né? E esse rolo dá esse efeito dessas ranhuras. A stencil, né? Parece um papel de parede, né? Hoje em dia é complicado você achar quem faça esse tipo de arte, esse tipo de pintura stencil, né? É muito mais fácil você aplicar um papel de parede do que você conseguir esse tipo de pintura. Mas ela existe, tá aí no livro, eu estou mostrando para vocês. Tem a estriada, né? Que o próprio nome já diz, né? Apresenta várias estrias, nesse caso, no sentido vertical. Ela é também feita a partir de um rolo, tá? Um rolinho diferente desse, um rolinho especial. Tem o estuque veneziano, que também é feito com sobreposição de cores, que é a figura 5. Tem o marmorizado, que aí a tinta para o marmorizado é uma tinta diferente. Até aqui o que eu estou falando, todos látex PVA comum. Essa tinta marmorizada é uma tinta especial, chamada marmorizada. Você tem essa trompe oleio, que é um tipo de pintura francesa. Se você for traduzir isso, eu me lembro que eu traduzi alguma vez do francês para o português, isso daqui é alguma coisa como realista, pintura realista. Alguma coisa desse tipo. E aí, né, vocês estão vendo lá imitando uma bananeira, por exemplo. É uma coisa muito mais artística, né, do que uma pintura comum do pintor normal, né? Isso você vai tratar com um artista para fazer isso, não um pintor, né? A figura 8, que é uma pintura sobre a textura, e aí nós vamos fazer um parênteses aqui, deixa eu ver se acabou. Nós vamos fazer só um parênteses sobre a textura. Eu não sei se eu falei na última aula, às vezes eu falo as coisas e não lembro, eu não sei se eu falei de textura, né? Mas aí nós temos aí na ordem, nós temos aí a textura convencional, que é essa que vocês estão vendo. Nós temos a textura, nós temos o grafiato, né? Está caindo em desuso.
Nós temos o arenato, nós temos o fugê, o guilt. Nós temos o fugê e uma espécie de fugê, eu vou colocar ela até aqui, que é a pedra natural. Bom, aqui está na ordem de preço, tá? Aqui tá inverso, tá? Quanto mais baixo aqui, mais caro. Então, em termos de valor, essa é a mais barata e essa é a mais cara, certo? E aí, aonde recomenda-se a aplicação da textura? A textura recomenda-se, tá? A aplicação na área externa para principalmente mascarar falhas no reboco. E não entenda falhas no reboco como incompetência de quem fez, não. Eu vou dar um exemplo crasso para vocês. Crasso. Na região aqui, interior de São Paulo, interior de Minas, aqui Triângulo Mineiro, é muito difícil você achar um porto de areia que te venda uma areia extremamente fina, areia muito fina. Por quê? Porque o reboco, a qualidade do reboco, moçada, a qualidade textural do reboco, ele tem a ver com areia. E aí, na construção civil, nós usamos distintamente as areias, né? A gente usa a areia média e grossa para assentar tijolo. Areia média, normalmente, para assentar tijolo, areia grossa para chapisco. E a areia fina, e muito fina, a gente usa para reboco. E aí, quando você não consegue uma areia boa, uma areia muito fina, você tem duas soluções. Ou você joga metade dela fora e peneira ela na obra para você conseguir a granulometria que você precisa, ou então você considera fazer uma textura por cima, porque o aspecto, o acabamento, não fica bom. Deixa eu mostrar um negócio para vocês. Fissuras mapeadas. Fachadas. Ó, por exemplo, vejam aqui. Isso daqui não é por causa da areia, tá? Isso daqui é fissura mapeada. Isso tem dois motivos. Ou a grossura do reboco ficou muito pequeno, ou a pessoa deu azar de acabar de aplicar o reboco e aí choveu demais, por exemplo. Certo? Ou então aplicou o reboco sem, três motivos, sem umedecer com a brocha suficientemente, ele secou muito rápido e aí ele cria essas crostas que são fissuras mapeadas. Gente, pode pintar aqui em cima. À vontade. Essas fissuras mapeadas vão aparecer. Então, para sumir com isso, o que se faz? Utiliza-se as texturas, qualquer uma daquelas que eu mostrei para vocês, texturas, gafiato, arenato e fugir, certo? Tampa isso. Agora, deixa eu ver se eu consigo achar, se eu vou conseguir mostrar para vocês. Pintura sobre reboco. Vamos ver aqui. Aí vai ser difícil mostrar isso por imagem, mas o que eu estou querendo dizer, o aspecto não fica bom, as imagens não vão ter qualidade para mostrar. O aspecto não fica bom. Quem de vocês já percebeu, eu acho que todos aqui são adultos, não estamos pegando ninguém que acabou de sair do colégio, se tiver, seja bem-vindo também, mas já devem ter visto quando você vai pintar o muro da sua casa. O jeito que a pintura não fica nem de longe bem acabada.
você fica vendo a rugosidade da parede, tá? Então, por isso, a textura é uma alternativa. Perfeitamente? Só que tem que se lembrar que, em cima da textura, com exceção do fugê, ou pedra natural, em cima da textura, que é essa que vocês estão vendo, em cima do grafiato e em cima do arenato, você tem que rolar tinta. Certo? Então, o consumo é o mesmo. Então, em termos de custo, o que eu estou querendo mostrar para vocês é o seguinte. Ó. Se a gente estiver falando de custos, o custo com tinta, as 2 ou 3 demãos, vai variar da tinta, tá, gente? Uma souvenir, tô fazendo propaganda para ninguém, não. Mas uma souvenir, uma coral, se o cara não inventar de diluir ela, 2 demãos ela cobre, ela pode ser a cor que for, ela fecha, mas fecha bonito. Fechar significa a pintura ter uma cobertura boa. Agora, se você estiver trabalhando com uma tinta de menor qualidade, você vai precisar de 3 demãos para fazer a mesma coisa que a outra faz, com a mesma qualidade. Então, o número de demãos vai ser igual no reboco e na textura. A textura talvez até peça 1 mão a menos, mas a título de orçamento, para fazer orçamento custo, no dia que seu cliente perguntar, você pode falar para ele, não, irmão, ó, o número de demãos será a mesma da textura no reboco. Então, se é a mesma, o que a gente está falando? A textura é um custo extra. Extra, óbvio, do ponto de vista do sistema de pinturas, tá, gente? Isso daqui já pode estar considerado no ato do orçamento, aí não tem nada de extra. Estou dizendo assim, que você não pode comprar, não tem nada que você tire e falar, não, ele compensa porque eu diminuo na tinta. É isso que eu estou querendo dizer. Não compensa você fazer essa composição. Ele é um custo a mais. Aonde você consegue fazer composição? No Fuji. Ou na pedra natural. Porque ela já vem na cor. Ela já vem com a tonalidade. Deixa eu mostrar para vocês aqui um Fugeu. Fugeu. Assim. Como é que escreve essa porcaria? Fulget. Vou escrever errado, gente. Fulget. Ó, para piso, para paredes. Esse cara, deixa eu pegar um aqui. Ó, aqui, legal. Esse cara não deu zoom muito bacana. Ele já vem nas cores, porque a pedra brilhante, já a quantidade de quartzo, né? Essa mistura de quartzo. O quartzo é a mesma base da areia, tá? O quartzo, e a cola e a tonalidade já vem da empresa que está te fornecendo. Tanto é que quando você vai pegar a cor dela original na lata, ela é azul claro, é um azul esverdeado. Cor antes de secar. Olha que bonito. Gente, não vou. Minha pergunta não foi assim suficiente. Mas se você pegar, abrir isso daqui, a cor dela é um verde água, um azul ali, bem verde água. Depois que ela começa a secar, que ela começa a pegar a tonalidade dela mesma, tá? Então, aqui vários tipos de aplicação de textura, depende do jeito que o cara vai aplicar, qual que é a desempenadeira, qual que é a brocha que ele vai usar, qual o material que ele vai usar, tá? Então você tem ela texturizada comum, que é essa onde as texturas não respeitam nenhum tipo de geometria, elas são totalmente randômicas, totalmente aleatórias. Você tem a textura já com círculo, ó, já veja que ele vem com a desempenadeira aqui fazendo essas circunferências e a riscada, tá? Tem a textura áspera e a textura manchada, todos os tipos de textura.
Fechou? Então, falamos sobre textura, a implicação disso. Conselho para vocês, pela dificuldade de achar areia, pela possibilidade real que há dos rebocos darem fissura mapeada, pela falta de consenso coletivo a respeito de usar massa corrida que usa-se dentro de casa na externa, como eu dei o exemplo para vocês, que lá na divisa do Paraná parece que é comum, mas na falta de consenso aqui na região que eu vos falo, eu consideraria para qualquer orçamento que vocês forem fazer, para qualquer cliente que vocês forem indicar, um tipo de textura na parte externa, normalmente um arenato, tá? É o que eu recomendaria para vós, misses. Uma pergunta da Pamela. Professor, quando uma parede interna apresenta problemas de umidade frequente, qual tipo de tinta seria melhor? O que poderia ser, visto que não há encanamento na mesma? Pamela, então, assim, essa parede que dá infiltração direto, ela deve ser uma parede em que na externa dela, ou é uma parede que tem incidência de chuva muito grande, ou é uma parede que tem um pedaço de arrimo, em que o solo úmido está passando umidade para ela. Por fim, pode, se não for nenhum dos dois casos, se for uma parede intermediária onde você está falando que não tem cano nem nada, pode haver um vazamento sob a baldrame, e essa água, com o tempo, ela está subindo e está subindo para a parede. Não há milagre aí, não tem um tipo de tinta que vai resolver o seu problema. O que você tem que fazer é descascar todo o reboco. Não é um. Você vai. Entenda o que eu vou te falar. Alguém pode te enganar e falar o que quiser. Você vai pintar com a tinta mais cara do planeta, emborrachada da Souvenir. Daí, um ano, ela está desplacando de novo. Não tem jeito. O jeito é retirar o reboco, né? Então, se você vai tirar um pedaço, tem que tirar da parede inteira. Infelizmente, você tem que retirar o reboco, chegar lá no tijolo, fazer um novo. No tijolo, você passar só na parte onde tem infiltração, não precisa ser nele inteiro. Retirou a tinta, a massa corrida, o reboco, você vai vir com uma pintura asfáltica especial, que é chamada de Neutrol. Vou escrever para você. Neutrol é uma pintura cruzada. Você vai dar uma demão na vertical, uma demão na horizontal, pintura cruzada. Espera ela secar de um dia para outro, ele emborracha. A partir daí, ele tem aderência. Você vai depois rebocar, vou escrever aqui também, com o Vedalite ou o Cica Top 500. O Cica Top 500 é para piscina, pode ser o 100. O Cica Top 100. Um ou outro, tá? O Vedalite ou o Cica Top 100. Vai colocar isso no reboco e vai rebocar novamente. Aí, em cima, você vai aplicar, aí vai voltar a tinta normal, você vai aplicar a massa corrida, fundo preparador e tinta normal, porque não será a tinta que vai resolver seu problema. Você quer melhorar, então, aí você vai lá na Souvenir, porque eu estou fazendo propaganda de Souvenir, não, é porque é a única que eu conheço. Vai lá na Souvenir e pega a emborrachada. Mas não esqueça de pegar uma emborrachada de aspecto fosco, porque se estiver dentro da sua casa, imagina a tinta brilhante no meio da sua sala, que tristeza você ficar olhando para isso. Então, sempre lembre de pegar alguma coisa fosca. Mas eu, no seu lugar, se fizer a aplicação do Neutrol, rebocar com Vedalite ou Cica Top, pode aplicar a tinta normal, tá? Eu respondi, né? Só tinta não resolve, certo? Infiltração, infelizmente. Contra a água, moçada, a água é um problemaço. Telhado, vazamento, inferno. Bom, a tinta, ela é separada, ela é uma mistura, aquilo que você vê prontinho para você colocar lá o pincel, ou a brocha, o rolo e sair metendo na parede, ela é uma mistura.
de pigmentos, que é o que dá a cor, né? Pigmentos, normalmente pigmentos minerais, tá? Que são os orgânicos, os inorgânicos, e tem alguns pigmentos orgânicos também. Tem o veículo, certo? Que é aquele que leva o pigmento consigo, né? Porque o pigmento, por exemplo, para tintas avermelhadas, terracota e qualquer coisa que tenha tom de vermelho, o pigmento é um óxido de ferro. Como é que você vai jogar esse pó na parede? Então você precisa de um veículo. Esse veículo são as resinas e as emulsões, tá? Normalmente as resinas, tá? A resina sintética é o mais comum. Temos aí também, dentro dessa combinação, dentro daquela lata, tem isso tudo. E em quantidade maior, nós temos os solventes. E aí, a gente tem as tintas de base de água, isso é muito importante. Todas as duas, o que você for na literatura, vai falar bem de todas as duas, que as duas têm o mesmo tipo de cobrimento, que as duas têm a mesma aderência mecânica, a mesma resistência à abrasão. Só que uma é aquela tinta mais antiga em que se você pintar hoje, você precisa voltar para casa só no outro dia, porque ninguém aguenta aquele cheiro de tinta. Por conta do solvente, principalmente por conta do toluol, da acetona, da água rasa, isso tem um cheiro muito forte, né? Enquanto a água não. Então, essas tintas, por exemplo, vamos lá, tinta latex PVA. Qualquer um, seja a marca que for. PVA, você está falando de tinta à base d'água. É uma tinta que, sem exagero algum, 3 horas depois de aplicado, você já pode entrar no ambiente sem máscara. Você não vai, você só vai saber que está pintado por causa do visual. O odor inodoro depois de 3 horas. Certo? Muito bem. E aí ela pode ter alguns aditivos, não necessariamente. Pigmento, veículo e solvente é obrigatório. Aditivo pode ter. E aí você pode ter aditivos secantes, por exemplo, onde se usa aditivos secantes? É aditivo para tinta de sinalização de trânsito. Você precisa daqui para ali. Você não pode deixar uma faixa parada a noite inteira por conta de uma tinta que você pintou um pare. Tem que ser rápido, 2, 3 horas, ela tem que estar resistente à abrasão, né? Frenagem e aceleração de carro ali em cima, principalmente na parte do pare. Pensa comigo, é aonde você vai pisar no freio, é aonde você vai jogar a marcha para baixo e tracionar o carro. Então ela precisa ter uma alta aderência e tem que secar rápido. Então a gente está falando de secantes. E aí a gente tem anti-espuma, molhante, fungicida, bactericida, algicida, né? Por exemplo, você usa em tintas para pintura de acabamento de piscina, algicida, né? Das algas que formam, né, naturalmente em água parada, né? Para não esverdear. E assim, sucessivamente, se eu for falar de todos, a gente não acaba a aula, tá? Interessante aí é que do fundo preparador, massa corrida e tinta, se você somar a espessura disso tudo, sabendo que a espessura da massa corrida é a maior delas, isso ainda tende a ser próximo a 0,5 milímetro. Gente, 0,5 milímetro. Pense vocês. O que é 0,5 milímetro? É muito pouco, né? Por quê? Porque o fundo preparador tem uma espessura irrisória, na ordem de centésimos de milímetro, a tinta na ordem de centésimo de milímetro, e o que é mais grosso aí é a massa corrida. Tá fora de escala essa imagem, mas seria isso, tá? E substrato é o termo técnico para aquilo que recebe a pintura. Então, o substrato ele não é um sujeito apenas, ele pode ser vários caras. Por exemplo, você está pintando uma parede, o substrato é o reboco. Você está pintando uma parede de bloco estrutural, sem reboco, o substrato é o bloco. Você está envernizando uma madeira, o substrato é a madeira. Você está aplicando Zarcão anticorrosivo na esquadria metálica,
o substrato é esquadria metálica. Então, vai depender, o substrato, vários caras, vamos dizer assim, podem assumir o lugar dela, tá? Tem 2 videozinhos aqui, se tempo houver, eu quero voltar nesses vídeos para mostrar para vocês sobre essas utilizações, são bem legais, tá? Bem legais. Bom, só para vocês terem ideia aí, das tintas, né? A tinta convencional, 70% dela é solvente, 30% é resina e pigmento, veja, 70% é solvente. E aí, essa convencional é aquela tinta em que o solvente normalmente é o taluol, tá? Água raiz, taluol. É aquela tinta excelente, só que ela libera cheiro por mais um tempo, né? Aí nós temos as tintas de autossólidos, que é uma tinta para fechamento, assim, muito escura, uma tinta mais industrial do que residencial, então não vou entrar nela. E a tinta à base d'água, que eu acho interessantíssimo aí, que ela é 58% de água, ou seja, né, quase 2/3, né, 2/3, 66%, né, mais do que metade dela é água. 2% só é solvente, isso explica o porquê que ela tem cheiro, na hora que você abre a lata, na hora que você acaba de aplicar, mas esse cheiro rapidamente se dispersa no ar, porque a água evapora e consigo evaporam os solventes. Ela conduz o solvente de maneira mais rápida, uma vez que a água é mais leve que o solvente, então ela tende a evaporar mais rápido que o solvente. E aí nós temos 40% de resina e pigmentos, né? Então ela é mais pigmentada. Por esse motivo, o mais caro na tinta é o pigmento. Então, se ela é mais pigmentada, para dar a mesma cobertura, significa que ela tende a ser um pouquinho mais cara. Mas aí é juízo de valor o que eu vou fazer agora. Juízo de valor, porque eu entendo que vocês têm que, uma hora que um cliente pergunte isso para vocês têm que saber fazer jus à sua opinião. Então, juízo de valor meu, Cleverton. A diferença de valor aí, uma lata convencional, uma lata hoje de cores primárias, vamos falar das cores do arco-íris aí, bege, creme, cores primárias em que você não tem que manipular, não vem com terracota, não vem com azul turquesa, não vem, aí tem que manipular. Cores primárias, uma lata hoje da Coral ou da Souvenir de 18 litros, ela deve estar na ordem aí de 370, R$ 380. 370, R$ 380. Ela à base d'água. Para você comprar, eu acho que Souvenir e Coral nem faz tinta à base de solvente mais. Mas se ela tiver, se você fazer uma comparação com uma outra tinta à base de solvente, aí uma marca de combate num valor menor, né? Você vai ter uma diferença aí de R$ 80, R$ 90 na lata. Pensando que, já falando em 3 demãos, nós estamos falando que cada litro cobre mais ou menos 5 metros quadrados. Você tem que, resumidamente, você tem que ter, depois você pode fazer essa conta, eu vou passar os números para vocês vão ter caso a caso, né? Porque vocês vão levantar, pensa comigo, você tem um projeto arquitetônico, você tem a quantidade de paredes a ser pintada, você tem um pé direito, você não precisa nem estar usando um software de 3 dimensões, você pode estar usando um AutoCAD bidimensional. Uma vez que você tem o pé direito, moçada, e você tem o comprimento das paredes, é só fazer a área, né? Soma as áreas dessas paredes e você vê a área de pintura que você tem. O que eu estou querendo dizer? Você precisa ter uma área de pintura muito grande, mas muito grande para justificar você trocar uma tinta à base de água por uma tinta convencional à base de solvente. Porque quando você faz a conta para casas convencionais, 200 metros quadrados, 150 metros quadrados, 300 metros quadrados, essa diferença vai dar de R$ 3.000, R$ 2.000. Nós estamos falando de uma obra, gente. Quanto acho que vocês acham que está o cube hoje numa casa convencional, uma R2? O metro quadrado de uma casa aí está no mínimo, um R2, R$ 3.000 o metro quadrado. Então, se você está falando de 100 metros quadrados, é 100 vezes isso, então estou falando de 300 mil. 300 mil com uma diferença de R$ 3, o que é isso? 1/10%.
Então, assim, não tem o menor sentido você utilizar esse tipo de pintura. O pintor é insalubre para o pintor, é, e você não vai achar, provavelmente, uma tinta de qualidade com esse tipo de tecnologia. Ponto. Certo? E aí, por fim, nós temos essa tinta Novok, que é um termo em inglês para substâncias voláteis, tá? Vejam vocês que ela não tem nem água, nem solvente. Ou seja, ela não libera nada para o ar. Ela é uma tinta amiga do meio ambiente. Eu tenho isso como pauta e como bandeira, né? Sempre utilizar o que há de melhor. A construção civil é uma grandíssima vilã do meio ambiente. Ela, o agronegócio, principalmente o agronegócio de vaca, né? Pecuária é péssimo para o meio ambiente, mas a construção civil também é. Então, nós temos que começar a fazer a nossa parte. O problema é que, nesse momento, nós não temos esse tipo de tinta em abundância no mercado. Então, você não vai conseguir aplicar isso no seu cliente ou na sua própria casa, uma vez que você não tem abundância disso e ainda você não tem profissionais com a expertise da aplicação. Não pensem que é a mesma coisa, porque não é. Se fosse assim, a gente não precisava de pintor, precisava de profissional. Né? Todas as vezes que você subestima um tipo de profissional, vai pegar o serviço dele, pega o serviço de quem subestimou, você vai ver a diferença gritante que há entre as duas. Então, é igual quando eu estou falando na minha turma de materiais de construção, lá na engenharia, sobre métodos construtivos, ou em estruturas, em que eu falo da estrutura metálica, fazendo um comparativo com a estrutura convencional, concreto armado, fechamento em alvenaria, tijolo, cerâmica. Se você balançar uma árvore, cai um pedreiro, um servente, né? Agora, um serralheiro é mais difícil, vai precisar balançar umas 15 árvores para cair. Então, a tecnologia, se você tem mais abundância, automaticamente, se você tem mais oferta, o preço tende a cair. Então, se você, todas as vezes que você está colocando no cômputo a ideia do custo-benefício, o tradicional sempre sai na frente do customizado, né? Não tenham dúvida com relação a isso. São tomadas de decisões que vocês, como profissionais, não tem uma regra. Não tem algo que eu possa dizer para vocês aqui que seja perene. A ideia é olhar cada caso como um caso. Que tipo de cliente que você tem? Na hora que você chegou com o projeto, nas suas primeiras discussões, ele te demonstrou alguma pegada ecológica, um cliente que pensa sobre isso, que te perguntou sobre telhado verde, que te perguntou sobre construção em madeira. É um cliente que te deu abertura para falar sobre questões ecológicas? É um cliente que a primeira coisa que ele te perguntou foi sobre custo? Se for sobre custo, a gente tem, né? É isso que eu estou querendo dizer. Eu estou extrapolando o conteúdo da aula, se não consigo fechar. Vamos lá. Tinta, né? Qual é a melhor e qual é a mais cara? E aí vai depender, né? Se a gente pegar, a gente tem que ter um parâmetro de comparação. Esse parâmetro de comparação é marca, por exemplo, né? Parâmetro de comparação é marca, ou seja, você pode comparar só coral com coral, souvenir com souvenir, né? Quando a gente vai aí passar nas classes de tinta, né? Mas cada uma tem a sua aplicação. A PVA, a tinta PVA, ela é um esmalte, né? Meu Deus, está coçando o ouvido, estou perdendo o raciocínio com isso. Uma tinta PVA, uma latex PVA, é feita para interiores. Uma tinta acrílica é feita para exteriores. Além dessas tintas, você tem a tinta epóxi, que para você fazer pintura em materiais metálicos, você tem o verniz, que é para você pintar madeira, e você tem essas tintas sintéticas, que é, por exemplo, a tinta emborrachada que eu citei no exemplo que a Pamela me perguntou. Tá? Então, essa sintética ela seria a mais cara porque ela não é a mais comum. Agora, em termos de custo-benefício, para externa, melhor a acrílica. E para interna, a PVA, latex PVA. Tá? Aqui eu peguei uma PVA latex para uma acrílica premium, tá?
ela fala aqui, ó, exterior, ambas falam exterior-interior, tá? Ambas falam exterior-interior, porque não tem nada que te obrigue a pintar o exterior com acrílica, mas a gente está dentro de uma academia, a gente tem que usar o que há de pesquisa, a gente tem que usar o que há de escrita, a gente tem que usar o Falkenbauer, a gente tem que usar as leituras que a gente possui e, em cima delas, tirar algumas conclusões. E todas elas referenciam e apontam que a tinta acrílica, por conta da sua resistência à abrasão, por conta da sua melhor pega, maior resistência mecânica, ela o filme dela é um pouco mais grosso, a película final dela é um pouco mais grossa, tá? Então, por isso, ela é mais recomendada. Agora, interior não, interior vai ser sempre a clássica aí, a PVA látex. De maneira bem rápida, como que funciona, então, a pintura, né? Ó, vocês veem aí na primeira parte que você vê o solvente aí, né? A tinta, o pigmento solto aí no veículo e no solvente. De repente, evapora-se a água, que é o estágio 1, e aí entra-se a fase de coalescência, tá? Depois você tem um empacotamento de partícula, ou seja, essa partícula ela tende a se aproximar, ela tem uma ligação elétrica entre elas mesmas, né? Entre elas mesmas, e aí você tem esse empacotamento de partículas até no final ela formar um filme rígido, que é a tinta propriamente dita. E esse filme rígido é que tem as espessuras que eu falei para vocês, que a espessura da acrílica é maior do que a PVA comum, por isso a indicação. Aqui a parte de isolamento acústico eu não vou trabalhar nela, mas eu quero só confirmar, eu já vou ler as mensagens, só quero confirmar um rendimento aqui, rendimento, para vocês poderem fazer essa conta. Na minha cabeça, 5 metros quadrados com 3 demãos por litro, então seria 18 vezes 5, né? 20 vezes 5 dá 100, 100 menos 10, 90, né? Daria 90 metros quadrados, então, com cobertura perfeita, um galão de 18 litros. Mas vamos ver aqui, rendimento, tinta, látex, PVA. Geral rende a 250 por demão e a diluição é realizada em 50% de água. Vamos ver o que esse cara está falando, porque eu acho que ele está viajando na maionese. Ah, tá. Quando diluição de realizada de 50% de água. Pula fora, tá? Corra para as montanhas. Vem com esse negócio de diluir, não. A tinta, a gente tem que entender o seguinte, a tinta ela já vem pronta. Alguém já pensou nisso. Tem engenheiro químico lá, tá estudando isso há 890 anos. Aí chega você e fala, não, vou botar água. Vou diluir esse negócio. Tive a genial ideia de diluir esse negócio. É igual, fazendo um paralelo, uma brincadeira, um engenheiro automobilístico passa anos testando uma mola, um carro, altura ideal, aerodinâmica, e aí o cara vai lá e corta a mola do carro e rebaixa o carro. Dadas as devidas proporções, é o botar água na tinta. Vamos aqui na Souvenir, que aí é um site mais confiável. Tarará, 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 como... O rendimento de tinta por metro quadrado é de 200 a 350 metros por passada. O rendimento de tinta por metro quadrado... Peraí. Já o rendimento de tinta de 3,6 litros é 100 metros quadrados por demão. Ó, então aqui ele está falando da lata de 18 litros. Vamos pegar uma calculadora aqui. Então, vamos pegar entre 200 e 350, é doído demais, né? Os limites são muito altos, né? Vamos pegar a média entre isso, 200 mais 350 dá 550, 550 dividido por 2, 275, né? Então vamos falar que nós estamos na mediana aí, 275. 275 é por passada ou por demão. Uma cobertura interna, depende da cor, né? Pelo menos 2 demãos, se for uma tinta boa. Então, vamos fazer o seguinte, 275
metros quadrados dividido por 2, 137,5, para ter uma cobertura, né? Dividido por 18 litros que vem na lata. Então, nós estamos falando aí, ó, eu não estou muito fora do que eu falei, não. 7,63 metros quadrados por litro de tinta. Por litro de tinta. Então, fica muito mais fácil de você fazer a conta, tá? Arredonda isso para 8. É uma conta bem conservadora. 5 é muito conservadora. Isso era da época do orçamento público, né? Que aí eles contam com percentual de perda e tal. É por isso que ele joga esses 5 metros quadrados. Mas o ideal é jogar 8. Então, lembra da aula passada? Levantamento de paredes, de teto, para cálculo e compra de revestimento, porcelanato, revestimento cerâmico, azulejo, seja o que for, idem. E aí você pega e faz o quê? Divide por 8. Dividiu por 8, divide por 18. Dividiu por 8, você sabe quantos litros? A lata vem com 18. Você transforma isso em latas, o que sobrou você compra em galão. Tá? Então, não tem erro. Nós estamos num site sério, no site da própria empresa que desenvolve a tinta, certo? O que eu estou mostrando para vocês aqui? Vocês precisam decorar algumas coisas assim. Infelizmente, nós não fugimos. A academia, o curso superior, ele parte do raciocínio, do conhecimento e do decorar. Algumas coisas não tem jeito. Vocês decoraram o nome de vocês, decoraram o número de sua casa, o CEP, não acha que aqui vai ser diferente. Mas, algumas outras coisas, se você tiver uma internet, por exemplo, e souber como procurar, eu não decorei, eu estava com 5 metros quadrados, porque é da planilha do CDHU, que a planilha orçamentária, uma das referências orçamentárias, é ali o SINAP para orçamento público. Agora, nesse caso, você vai fazer um orçamento particular, você pode partir da planilha do fornecedor, que é o que está aí, ó. Vou colocar para vocês aqui o link, mas no futuro, basta vocês saberem procurar. Se vocês souberem procurar, assim, muita coisa vai ser resolvida. A questão é como refinar. O Google sabe tudo, agora você tem que saber perguntar para ele. Certo? Muito bem, eu vou ler os comentários e vou responder as perguntas, caso hajam. A Pamela falou que vem do solo. Pamela, é o seguinte, essa casa, se ela for nova de uns 7, 8 anos para cá, é mais do que isso, 10 anos para cá, quando o Neutrol passou a ser fabricado em escala, em qualquer loja de material de construção você encontra, e que é amplamente divulgado que toda baldrame deve ser envelopada, pintada com Neutrol, que é isso daqui, ó. Baldrame pintada com Neutrol. Neutrol, Neutrolin, eu prefiro o Neutrol. Olha lá, ó. É isso daqui, ó. Se a sua baldrame não for black, se não pintaram ela desse jeito, as chances de água estar subindo pela baldrame são assim 98%. Então aí, infelizmente, tem mais nada para fazer, só processo. Mas o processo tem que estar dentro dos 5 anos, porque isso daqui já é amplamente conhecido e quem fez, a não ser que vocês mesmos fizeram, contrataram um pedreiro, né? Não teve orientação, mas muito provavelmente seja por falta desse tipo de cara. E é o que eu estou querendo dizer, aí já era, é jogar e fazer no chão e fazer de novo. A Pamela está falando que é mais antiga, então mais antiga às vezes não tinha essa tecnologia. Vocês podem perceber que casas mais antigas, muitas delas a 50, 60 centímetros do chão para cima tem infiltração. Todas elas vão apresentar bolhas com algum tempo. Aí você pinta, passa um ano, né? Porque existe uma aderência, a água também não é uma vazão de mangueira, né? A vazão é muito menor, então isso que ocorre, certo? Muito bem. Minha mãe, com esses problemas todos, nunca resolveu. Ela revestiu toda a casa, só faltou o teto. Nem o revestimento aguenta, né? Desplaca, tá? Muito bem. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Não?
Então, fico por aqui. Ainda não desplacou? Quanto tempo faz? Ah, já faz anos que ela revestiu a casa dela, porque Hum. é antiga, né? E aí começaram a ter esses problemas. Aí ela lá mandava o pedreiro descascava, rebocava tudo de novo, passava a tinta. Aí ela resolveu colocar, né, os É revestimentos. uma outra proteção mecânica, Thaís, mas assim, a argamassa C3 pode ser a melhor que tem, a C3, a argamassa de sentamento, a colante, uma hora ela vai desplacar. Tem muitos anos. Aquela casa foi feita, eu tinha 8 anos, hoje estou com 45. Então Não, ela colocou quartos, você vê, mas ela não hoje, colocou na época do feitio da casa, né? Quando é que ela foi que ela aplicou, que ela colocou esse revestimento de parede? E tem dois que ver anos, se. dois Ai, anos depois, pronto. Está lá até hoje. bom, então, Aí depois ela começou a fazer no restante da casa. bom, é uma, como é que eu vou falar para você? É uma situação diferente, tá? Eu conheço, assim, já fiz isso em casa de clientes, uma professora daqui da universidade mesmo, dei essa solução para ela, não sei quanto tempo depois ela já veio me dizer que estava desplacando, estava ficando louco. Então, assim, é uma situação bem excêntrica, digamos assim, da casa de sua mãe. Não é o mais recomendado. O recomendado é o que eu fiz. Que eu falei ali, né? Rebocar de novo, pintar com neutrol, rebocar novamente. Aliás, o recomendado é você impermeabilizar baldrame. Impermeabilizar a parede se ela for arrimo e evitar vazamento. E tomar cuidado com parede hidráulica, bom envelopamento de parede hidráulica, né? Isso é para que não ocorra. Mas depois que ocorreu, aí eu acho que a medida paliativa mais confiável seria mesmo o novo, a proteção com neutrol, novo reboco e nova pintura. Apesar de você estar mostrando um caso de sucesso aí, tá? Mas eu conheço poucos que foi sucesso utilizando assentamento de piso ou de porcelanato na parede, tá? Muito bem, pessoal, deu o nosso tempo, por aqui eu fico. A próxima aula, eu não sei o que nós vamos falar, mas a gente vai falar na próxima aula. E até lá, já deve estar aí no alvo de vocês, né? Eu já marquei todas as aulas. Aguardo vocês na próxima. Espero que a aula tenha sido útil para vocês. Valeu? Encerrando aqui. Valeu. Boa noite, até mais. Boa noite, até.